Posso compartilhar a tela aqui? Para a gente estudar? É. Fica à vontade. Compartilhei, Davi. Aí eu pensei da gente lendo e todo mundo comentando, né? Já que Perfeito. o nosso instrutor não estará hoje. Fechou. Compartilhar então a guia. Eu já peguei com ele o trecho que a gente parou. Ó, o João aparecendo aí para a gente também. Cristiane, Oi. o Vitor falou que não nos ia deixar órfão, ia deixar o Davi para nós. Ah, não pode nos deixar sem pé, sem mão, né? Ué. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim? Estamos. Beleza. Então, falei com ele, só confirmem certinho, mas paramos no Sr. Jobar, estamos na segunda parte do livro, capítulo 2, Espíritos Felizes. Ele disse que a gente ia começar partindo da primeira questão. Isso, É isso aí? é isso aí. O João, então, vai ler para a gente hoje? Vou ler, sim, claro. Vai lá, por favor. Locutor de FM, né? Quando viveis na terra, recomendastes que vos evocássemos. É o que ora fazemos, não só para satisfazer aquele desejo, mas para testemunhar-vos, ainda uma vez, a nossa sincera e viva simpatia, instruindo-nos ao mesmo tempo, visto que ninguém melhor do que vós pode dar-nos esclarecimentos precisos sobre esse mundo em que hoje vos encontrais. Ficaremos muito satisfeitos se vos dignardes a responder às nossas perguntas. Aí ele vem e responde. No momento, o que mais importa é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, entrevejo-a e tenho a prova dela, não tão só pelo que ouço, o que já constitui um grande progresso. Para fixarmos ideias, e não devagar, perguntaríamos inicialmente em que lugar vos achais aqui, e como vos veríamos caso isto nos fosse permitido. Estou junto do médium, com a aparência do mesmo Jobardo que se sentava à vossa mesa. Visto que os vossos olhos mortais, ainda vendados, não podem ver os espíritos, senão sobre a forma mortal. João, só um minutinho. Vocês se recordam quem que é esse tal Sr. Jobar? Porque tem uma mini introduçãozinha, né? Que provavelmente vocês leram no final do último encontro. Vocês se recordam quem que é esse tal Sr. Jobar? Parece que era companheiro aí do Kardec, né? Isso aí. Da Que sentava no mesa, né? Sociedade Parisiense, né? Isso. Presidente, né, da Sociedade Espírita. Ele, ele sentava ali à mesa, né? E até tem a referência aqui que o João acabou de ler, né? Ele fala, vós não vereis na aparência do Jobar que se sentava à vossa mesa. Então é só para a gente contextualizar, que era um conhecido deles já. Perfeito? Isso. Beleza. Pode continuar, João, por favor. Podeis tornar-vos visível? Em caso contrário, qual a dificuldade? A disposição que vos é própria. Um médium vidente me veria, os outros não. O vosso lugar aqui é o mesmo de quando assistis encarnado às nossas sessões e que vos reservamos? Aqueles, pois, que vos viram em tais condições poderão supor que aí estáis tal qual éreis então? Visto que não enxergais o corpo material de antes, mas o corpo fluídico de agora, que tem a mesma forma daquele. Se não vos vemos com os olhos do corpo, vemo-vos com o pensamento. Se não podeis comunicar pela palavra, podeis fazê-lo pela escrita, com auxílio de um médium. Assim, as nossas relações não se romperam de forma alguma com a vossa morte e podemos conversar convosco tão fácil e completamente como outrora. É assim mesmo que se passam as coisas? Sim, e já sabeis disso há muito tempo. Ocuparei este lugar muitas vezes sem o saberdes, porque meu espírito habitará entre vós. Aí tem uma observaçãozinha aqui. Pode ver? Deixa eu só comentar. Desculpa. Deixa eu só comentar uma coisa, o João Vitor.
Isso de falar que não vê com os olhos e que não escuta com os ouvidos, né? Depois que está desencarnado, e que o médium também não ouve com os ouvidos, é muito interessante, porque quando a gente está na reunião mediúnica, quando a gente visualiza o espírito e quando a gente ouve, não é pelos olhos mesmo. Né? Não sei se quantos aqui estão na reunião que são médiums, mas é muito interessante, é uma coisa que é fora, é uma captação como se fosse captar a imagem, mas não pelos olhos e não a voz pelos ouvidos. Então é por todo o perispírito, eu acredito, né? Por todos os sentidos, sem um órgão específico. Então, muito interessante. Ele fala isso aqui, né? Que vós podeis me ver, mas não pelos olhos. Verdade. Perfeito. É por todo o espírito. Porque quem percebe essa percepção, ela é espiritual. E o espírito passa para o perispírito, que é um intermediário, certo? E o perispírito do médium Passa para o corpo, né? entra em contato com o perispírito do comunicante. E passa as sensações para o corpo, né, Ana? Isso. Até cego pode ver. Até quem é cego na carne pode... Exatamente, Tony. É igual quando a gente estuda sobre a segunda vista, né, ou dupla vista. Embora o termo seja utilizado como dupla vista, na verdade a expansão, né, das percepções para além de simplesmente a visão. Então, quando a gente estuda no Livro dos Espíritos também sobre a visão é circunscrita no espírito, na verdade, não. Né? É um negócio até difícil de explicar, porque é como se a gente enxergasse por diferentes regiões, não apenas essa visão unilateral que a gente tem quando nós estamos limitados pelos olhos físicos. Né? Muito bom. Alguém quer comentar mais alguma coisa? E mais interessante ainda, quando a gente está na reunião mediúnica e tudo, que além da gente enxergar, né, não pelos olhos, mas pelo espírito, é muito mais amplo, não é só o ambiente, não é só ali. Você consegue ver em outro lugar, em outro plano, em outro ambiente. É muito interessante. Assim, agora eu fico pensando, a gente que é um caquinho, que não é nada ali numa reunião mediúnica, imagina um espírito, né, mais evoluído, a visão, entre aspas, que ele tem, né, o que ele consegue sentir, perceber, visualizar, né. Você é vidente, Cris? Vidente e psicografia, Ana. Olha, hein, que beleza. Evidentemente. Perfeito. Acho que pode ler, João. Por favor. A observação. Chamamos a atenção para esta última frase. O meu espírito habitará entre vós. Nas atuais circunstâncias, isto não é uma simples figura, mas a realidade. Pelo conhecimento que o Espiritismo nos faculta sobre a natureza dos espíritos, sabemos que qualquer um pode achar-se entre nós, não só pelo pensamento, mas pessoalmente, com o auxílio de seu corpo etéreo, que o torna uma individualidade distinta. Por conseguinte, um espírito tanto pode habitar entre nós, depois de morto como quando vivo, ou, por outra, melhor ainda depois de morto, uma vez que pode ir e vir quando bem lhe aprouver. Temos, assim, uma imensidade de comensais invisíveis, indiferentes uns, outros atraídos por afeição. É sobretudo a esses últimos que se aplica essa sentença. Eles habitam entre nós. Que se poderá interpretar assim. Eles nos assistem, inspiram e protegem. Bem bonito, né? Bem confortável. Perfeito. O que você achou, João? Achei que isso é uma mensagem bem de conforto, de não desanimar, sabe? Também vejo assim. Alguém quer comentar? Comenta aí para nós, Davi. Beleza. Uma coisa que eu acho que dá para levar várias coisas em conta, né? Uma delas é que às vezes pode parar uma certa dúvida, né? Nossa, será que um espírito que está encarnado, ele pode se manifestar numa reunião mediúnica? Ele pode visitar, né, outras pessoas? Pode sim. Né? A gente tem até no Livro dos Médiuns
um relato que é super interessante, que é de uma moça que ela ficava à noite acordada, né? E algumas noites ela via um idoso chegando lá com uma caixinha de rapé, né? De fumo, e ele ficava ali velando por ela. Só que ele estava provavelmente dormindo naquela hora, né? Ele não estava desencarnado, né? A gente mesmo também tem na Revista Espírita comunicações de encarnados, que no período de emancipação vão lá e se comunicam. Então é bem interessante isso. Mas aí tem a vírgula também de que tem aqui, ó, melhor ainda, um espírito pode, portanto, morar entre nós após a morte, tanto quanto seu corpo vivia. Melhor ainda, visto que pode vir e ir-se embora quando quer, porque agora não tem mais essa limitação do corpo físico, né? Que vai ter que ficar chamando ele toda hora para as outras atividades, né? O Davi, é muito comum nas reuniões mediúnicas realmente ter comunicação de encarnados. Vem o encarnado, vem a mãe, por exemplo, às vezes pode ler a ficha lá numa reunião de desobsessão, por exemplo, vem a pessoa que a gente está socorrendo, vem alguém familiar, da família. E agora, é muito perceptível para quem é médium quando é a comunicação de um espírito encarnado e quando é desencarnado, é diferente a ligação. Eu até gostaria depois de aprofundar sobre isso, mas é completamente diferente. Mas é muito comum, né, Tony? É porque nosso trabalho, nosso tratamento, a gente faz uma ficha. Então, o tratamento vai ser feito para o Pedro, né? E isso aí já funciona como uma evocação, né? E então a pessoa, o caso segue ali numa ficha, a gente passa a ficha para o grupo no dia, e então é muito assim personalizado, muito direcionado. E é interessante que às vezes a gente conhece a pessoa, vai fazer com o encarnado, a gente conhece a pessoa e o grupo não. E a gente percebe direitinho os trejeitos da pessoa, e a pessoa não conhece, assim, só eu conheço. Então, mostra aí uma autenticidade, né, da coisa. Interessante, viu? Muito bom. Ó, o espírito desencarnado sabe quando é um encarnado por causa do cordão de prata. O encarnado tem o cordão, né? Que liga o espírito ao corpo. O desencarnado não tem esse cordão. Agora, eu não sei se isso é válido para o médium também, Cristiane. Então, eu também não sei, Ana, mas é muito, assim, pelo menos para mim, eu até quero depois perguntar para outros médiums. Eu nunca perguntei. Mas é nítido quando vem comunicar, eu sei, esse está encarnado. Antes de falar, antes de começar a falar, ou esse está desencarnado, eu não saberia assim, dizer como, nem como, mas a gente sente, percebe que é diferente. Os médios sentem que é diferente, mas pela percepção ali, né? Parece que eles falam que é mais, assim, mais pesado. Não é isso, Cristiano? Parece que na hora da ligação para comunicação tem que ter uma sintonia ali, né? Quando é encarnado é mais complicado. Eu não sei se o termo mais pesado seria correto, né? Mas É difícil é, escrever, né? é. Mas é mais Ele fala difícil. que é diferente. É diferente. Beleza. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre esse trechinho da observação? A gente pode seguir. Beleza. Vamos lá, João? Vamos? 5. Não faz muito tempo que vim sentar neste mesmo lugar. As condições nas quais o fazeis agora vos parecem estranhas? Que efeito essa modificação produziu em vós? Essas condições atuais não me parecem estranhas, porque meu espírito desencarnado goza de lucidez suficiente
para não deixar insolúveis quaisquer questões que considerem. Antes de seguir, João, acho que já dá até para parar nessa questão, sim, porque eu considero ela bem profunda, assim. Né? Porque Kardec, ele chega e pergunta, né? Não faz muito tempo que você estava sentado nesse lugar, né? Nesse mesmo lugar aí que você está posicionado agora. As condições em que você se encontra agora são muito estranhas, né? Porque você praticamente bateu as botas e está conversando com a gente, né? Que feita essa mudança produz em vós? Essa mudança de que estava encarnado, sentado nessa posição, e agora desencarnado nessa posição. E o Espírito responde, essas condições não me parecem estranhas, pois meu espírito desencarnado goza de uma nitidez, de uma clareza, que não deixa na sombra nenhuma das questões que ele encara. E aí fica o ponto, né? Isso é uma coisa que esse espírito consegue responder com essa clareza, mas com certeza não é universal, né? Tem espírito que... Tanto que ele fala meu espírito, meu, né? Jesus diz assim, meu espírito. Exato. E aí, imagina quantos espíritos, quando não tem essa, entre aspas, alfabetização espiritual, né? Passam por outro lado e tem várias questões que surgem e ficam meio, o que está acontecendo aqui? Mas para o Jobar, né, o espírito do senhor Jobar, é outra história. Todo o processo que ele teve encarnado, a conduta que ele teve, os estudos que ele teve. Faz sentido? Faz sentido. E eu prometo para a Cristiane que, se me for permitido, quando eu bater as botas, eu virei te contar, assim como fez o senhor Jobar com Kardec. Prometido, hein, Ana? Vou te cobrar. Olha só, Mas eu acho que vai demorar muito, assim, pelo menos uns 40 anos. Cristiane já Não, não. sábado eu pensei que eu já ia bater as botas. Não, continua firme aí. Quer falar do sério? Oi. Você acha que seu microfone desligou? Eu estou falando para Ana não é verdade. 40 anos ainda é fofo. Não? Ai, Lucélia, a Mas parca está se aproximando. não. Mas é legal a naturalidade também. Vocês não estão achando bem interessante a naturalidade dessa comunicação? Né? O modo que Kardec vai batendo papo ali e o espírito vai respondendo? Até mais para cima, né? Toda aquela... Muito natural. Você tocou num ponto que eu já tinha pensado, Davi. Fala aí. Muito. Isso é a verdadeira comunicação, no meu modo de pensar, Davi. José Mauro Cruz. Perfeito. Perfeito. O Tony mandando um áudio ali. Mas é isso aí. Pode falar, João. Não, eu ia dizer que realmente, como ele já era contextualizado, você percebe no ambiente mesmo. Você percebe que era, se você, assim, poucas questões ali, ele tá só apresentando o ponto de vista dele espiritual, mas ele tá, ainda é a mesma pessoa, ainda tá sobre as mesmas condições, é como se fosse falar com um conhecido mesmo. Exato. Perfeito, é isso aí. Vamos então para o 6? Vamos. Por favor. Lembrai-vos de haver estado nas mesmas condições anteriormente à última existência? Alguma coisa teria mudado? Recordo-me das existências anteriores e sinto que melhorei. Agora vejo e compreendo em toda a extensão o que estou vendo, ao passo que, perturbado nas precedentes existências, só atinava com as faltas terrenas. Só um minutinho, João. Acho que já dá para parar aí também. Olha, então nessa questão a gente tem, né? Ó, você se lembra aí do estado, né? De ter estado nesse mesmo
nessa mesma vibe que você acabou de comunicar para a gente, antes da vossa última existência, você encontrou alguma coisa alterada aí, né? A sua percepção, o modo que você está se sentindo, o que você está percebendo, né? E aí o Espírito responde, ó, eu me lembro das minhas existências anteriores e acredito, né, que eu estou aperfeiçoado. Eu vejo e comparo-me ao que vejo. Então, ele faz um paralelo aí, né? É muito interessante também o processo do autoconhecimento, né? De você se perceber e conseguir perceber as mudanças. E na ocasião das minhas encarnações anteriores, espírito perturbado, eu só via os buracos terrestres, né? As lacunas terrestres. Então, isso corrobora bastante com o que a gente acabou de falar, né? Como a nossa percepção muda e como vai de espírito para espírito, como vai se sentir e perceber as coisas no pós-túmulo, né? Top? Tonho, top? Sonho de consumo, né? Sonho de Isso consumo. daí, não é? Meu sonho de consumo. Sonho de consumo. Beleza. Alguém quer comentar alguma coisa em relação a esse trecho? Ok, perfeito. Vamos pro 7, então. Ô, João. Quer falar alguma coisa, João? João, tá me ouvindo? Acho que o João tá travado. Ou só para mim? Travou. Tá travado, sim. Tá. Quer que continue lendo? Por favor. Lembrai-vos de vossa penúltima existência, daquela que precedeu o senhor Jobar? Aí a resposta dele, em minha penúltima existência, eu era operário mecânico, roído pela miséria e o desejo de aperfeiçoar meu trabalho. Realizei, sendo Jobar, os sonhos do pobre operário, e louvo a Deus cuja bondade infinita fez germinar a planta cuja semente ele depositara no meu cérebro. Gente, que lindo, né? Que lindo, mas é o que eu falei mesmo, sonho de consumo mesmo, né? Já desencarnou, tem consciência de quem é, do que foi, de como foi, do que realizou, de como está, de onde está. Isso é maravilhoso, né? Espírito É isso que a gente tem que lúcido, né? perseguir, com muita lucidez, né? É isso que a gente tem que perseguir, né, na nossa existência. Vivermos a nossa vida com intensidade para podermos ser melhores, né, cada dia. Para ter essa lucidez, né? Porque eu confesso que eu tenho medo de desencarnar e chegar lá do lado de lá, quem sou eu, onde estou, para onde vou, não conheço ninguém, sabe assim? Como acontece muitas vezes quando a gente dorme, que a gente não sabe nem onde está, quem a gente é. Então, assim, a gente tem que focar mesmo para conseguir um pouquinho, né? Um pouquinho dessa lucidez pós-mortem, né? Perfeito, Cristi. A Anne queria falar alguma coisa também, eu acho. Ana? A Ana tá aí, querida? Será que a Ana caiu também? Espero que não tenha machucado. O João, quer comentar? Voltei. Voltou, Não, voltou. Tá. só tinha caído. Eu achei super interessante esse trecho também, até para a gente entender essa continuidade do desenvolvimento das nossas potências, reencarnação a reencarnação. Antes ele estava como operário mecânico, né, roído pela miséria, e depois, como Jobar, assumindo uma outra posição ali física, ele teve a ocasião de desenvolver, né, aperfeiçoar o seu trabalho, a sua arte, né? Eu falo arte porque pela outra tradução estava arte, no lugar ali de aperfeiçoar meu trabalho. E a gente vê essa continuidade, né? Reencarnação a reencarnação. Misericórdia divina. O Davi, na atual encarnação, ele foi diretor da indústria de Bruxelas, está falando lá no comecinho. Por isso que ele fala que na outra ele foi operário, e nessa ele foi diretor da indústria, do Museu de Bruxelas. Quer dizer, ele aperfeiçoou a plantinha que fez germinar, né? Quer dizer, ele trabalhou numa encarnação sobre isso e na próxima ele veio para aperfeiçoar, né? Maravilhoso. Igual tem uma senhora já bem de idade, ela fez uma faculdade, né? Não me lembro se foi medicina, se foi direito. Perguntaram para ela, mas olha, a senhora nessa idade fazendo uma faculdade,
como? A senhora vai exercer essa profissão? Ela falou, não, já estou preparando para a próxima. Está preparando para a próxima. Né? Então, tem fundamento. Que da hora, né? Tem fundamento, né? Se nós pegar o raciocínio que a vida do espírito é contínua, então só o nosso corpo mesmo que é barrado no baile, porque o espírito ele é contínuo, então o progresso, a evolução, o desenvolvimento dele continua. Ou nessa ou em outra, né? Exato. Eu acho isso tão especial, tão bonito. É muito louco, porque o carro ele vai dando uma estragadinha, né? Natural que ele fique mais zoadinho com o passar do tempo. Mas a gente vai e troca de carro depois. Troca, Aí você troca as peças do carro velho, mas aí as peças novas, as outras velhas não aguentam, vai estragando. Aí não tem jeito, aí tem que mudar mesmo, tem que trocar o carro. Perfeito. Amei. Anne, você quer comentar? Eu vi que você abriu o seu microfone aí. Acho Eu estou falando? Isso, você. Não, Não? vou comentar. Não, é que eu achei que eu estava fechando, eu abri. Entendi. Beleza. Alguém quer comentar? Estou enxergando muito bem. Entendi. Tá tudo certo, tá certo. Beleza, então. João, você consegue ler pra gente aí o 8? Consigo, claro. Já vos comunicaste em outra parte? Pouco me tenho comunicado. Em muitos lugares, um espírito tomou meu nome. Algumas vezes eu estava perto dele sem que pudesse comunicar-me diretamente. Minha morte é tão recente que participo ainda de certas influências terrestres. É preciso que haja perfeita simpatia para poder exprimir o meu pensamento. Logo poderei agir indistintamente em relação aos médiuns. Mas por enquanto, repito, não posso fazê-lo. Quando morre um homem um tanto conhecido, é chamado de todos os lados, e inúmeros espíritos se dão pressa de apossar-se da sua individualidade. Foi o que aconteceu comigo em muitas circunstâncias. Asseguro-vos que poucos espíritos podem comunicar-se logo após o desprendimento, mesmo por um médium de sua preferência. Ótimo. Tem uma pergunta aqui da Lucélia, né? Muitas vezes, muitas comunicações são falsas, né? Foi o que ela afirmou? Olha, Lucélia, dá para a gente desprender essa reflexão sim daqui. Que ele até mesmo fala aqui, né? Asseguro-vos que logo depois da libertação, poucos espíritos podem se comunicar, mesmo ao médium preferido. Só que logo acima ele falou que 1000 espíritos se apressam a revestir sua individualidade. É bem possível que nem sempre esses 1000 espíritos que buscam se apossar de uma individualidade se comunicam com coerência. Mas ele não fala assim, tipo, com todas as letras isso. Mas é um trecho que dá para refletir sobre várias coisas. Alguém quer comentar? Isso que eu ia te falar. Dá para entender também em determinado momento, não sei se eu estou interpretando errado, que ele fala que precisou utilizar de outro espírito para comunicar, né? Ele fala, às vezes eu estava perto dele sem poder fazê-lo diretamente. Uhum. Minha morte é tão recente que pertence ainda a certas influências terrestres, né? Também Embaixo ele fala, seguros que logo depois da libertação, poucos espíritos podem se comunicar. Então dá a impressão de que, de repente, em alguns momentos ele se utilizou, né, de outro espírito para transmitir o pensamento para o médium, né? Uhum. Também vejo dessa forma, Cris. Mas tem mais coisa aí. O que vocês veem? Isso é muito comum também. Uhum. Fala mais, pode falar, Cris. Não, eu ia dizer que também é comum, né? Às vezes a gente recebe comunicações por intermediários, vamos dizer assim, né? Aquele espírito ainda não está em condições de comunicar, ele já fala ali o pensamento para o outro que transmite a comunicação para o médium, né? Eu já recebi, fulano está falando, assim, comunicações de fulano está falando isso, fulano está falando aquilo, entendeu? Uhum. Então pode ser isso que ele quis dizer, né? Também.
Parece que aí ele quis dizer de aproveitadores. Eu acho que não só, Tonho, porque ele fala assim, ó, às vezes eu estava perto dele sem poder fazê-lo diretamente, quer dizer, ele estava perto ali da comunicação, não podia comunicar diretamente, e o outro foi no lugar dele, pelo que eu entendi é isso, não é? Aí, em alguns momentos, ele fala que 1000 espíritos tomaram individualidade. Aí, nesse momento, eu acho que ele fala de espíritos que comunicaram o nome dele, né? Eu acho que tem dois lances aí nesse texto. É que ele também não fala, ele não, como eu disse para vocês, né? Ele não fala com todas as letras, né? Então, talvez nas próximas questões isso fique um pouco mais claro para a gente. Mas agora, eu coaduno com o que a Cris acabou de falar para a gente. Acredito que no começo ele está falando, né, dele ter ali utilizado de possíveis intermediários, né? Quando ele fala não podia fazê-lo diretamente, então a gente supõe que indiretamente ele podia, de alguma forma. Mas no final ele fala que 1000 espíritos se apressam a revestir sua individualidade. E como não são todos os espíritos, né, top de linha, no sentido super evoluídos, que buscam ali se comunicar e até conversam, quem sabe, para, posso aí utilizar desse seu nome para a comunicação se dar, é possível que outros espíritos nem tão bem intencionados possam pegar. Mas é uma questão mais da gente desprendendo, logicamente, do que foi dito, do que ter sido dito com essas palavras, né? E esse finalzinho aqui, ó. Asseguro-vos que logo depois da libertação, poucos espíritos podem se comunicar, mesmo ao médium preferido. Por que médium preferido? O que vocês acham? Talvez pela sintonia, né? Perfeito. Preferido pela sintonia, pela facilidade. Exato. Até mesmo se for um espírito que tem uma afinidade grande com um determinado médium, ainda assim não é como ele fala, né? Poucos espíritos podem se comunicar após a libertação, né? Mesmo que seja com o médium preferido, mesmo que haja sintonia, porque está num processo ali de readaptação ao plano espiritual, né? Um contato mais extenso e direto, né? Sem ter a ligação com o corpo físico. E olha o termo, né? Libertação, né? Tudo bem? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse trecho? Beleza. Hoje a galera tá de poucas palavras, hein, João? Fechou. Então, Vamos lá pro 9. muito objetivo. Vedes os espíritos que aqui estão conosco? Vejo. Principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o espírito de verdade, pairando no espaço. E vejo também uma multidão de espíritos que vos cercam, solícitos e benévolos. Sedes felizes, amigos, pois benéficas influências lhes defendem das calamidades do erro. Perfeito, João. João, me fala, cara, como que essa imagem se desenrola para você? Né? Você imagina só lá você vê Lázaro de um lado, Erasto do outro, o Espírito da Verdade no topo e uma multidão de espíritos felizes aí, amigos, auxiliando no processo. É por isso que a maioria das comunicações que perguntam como é certas coisas, assim, é indescritível, né? São coisas que a gente não consegue, assim, a gente consegue conceber, mas não na verdadeira importância ou na verdadeira proporção que as coisas se desenrolam, né? Deve ser uma imagem, assim, extraordinária. Assim, uma imagem. Extraordinário. Coração, dá uma aquecidinha no coração, José Mal? Eu estou pensando aqui para que lado que eu vou olhar. Vixe, que é isso, hein? É emocionante. Que equipe maravilhosa, né? Que equipe maravilhosa. E você sabe o que eu acho de uma importância tão grande? Que se nós esforçarmos, se nós tivermos boa vontade, nós também teremos esta oportunidade. Né? E tudo depende de nós. Né? Não depende deles, depende de nós, da nossa vontade. Né?
Porque a vontade deles, eles já realizaram, trouxe todo o conhecimento. Agora, qual de nós se interessar e pegar isso como um norteamento, talvez aqui umas 2, 3, mais ou menos, né? Quem sabe a gente possa também estar bem melhor, né? Perfeito. Vera, Oi. eu vi que você tinha aberto seu microfone. Sim, é assim, eu queria comentar o seguinte. Como a Cris disse aí no começo do estudo, que ela fica preocupada em chegar lá, não conhecer ninguém e tal, com tanto estudo eu também fiquei com medinho do que eu vou encontrar de lá. Mas agora vem o bálsamo. Mas que a gente estuda muito e acaba tendo muita consciência de como é de preocupar, viu, gente? Eu acho. Eu preocupo, Vera, como diria o outro. E muito. Como eu vou ser... Gente, porque dizem, e realmente, né, falar assim, eu estudo, né? A gente comentou entre os estudos, eu sou espírita, eu vou chegar lá e tá, saber tudo. Aqui é o nosso lar, aqui é o seu... Não, gente, não é, né? Tem espíritas que vêm, comunicam nas reuniões, então eles sabem disso, perdidinho. Então, assim, não é só o estudo, né? O estudo também faz parte, mas é a nossa transformação moral, né? Nossa transformação íntima, né? Todos os dias, no dia a dia da nossa vida, né? Não para a gente pensar assim, não viver pensando na morte, né? Mas construir a nossa vida como se a gente fosse morrer hoje, né? Como seria? Às vezes eu penso muito nisso, se eu morresse hoje, como seria, né? Hoje. Se eu morresse amanhã, daqui 10 anos, então a gente tem que construir, né? Dia após dia, que é uma construção difícil, né? É a prática da caridade. É. A Não caridade só para com os material, outros, para com mas nós. moral. Principalmente a moral. Isso aí Caridade moral. o apóstolo Paulo deixou lá na Epístola aos Coríntios, deixou muito claro essa situação, né? Ele disse que poderia falar a língua dos anjos, poderia ter tudo, né? Mas se ele não tivesse a caridade, ele nada seria. Né? É uma preocupação nossa, né? Nós podemos estudar, ser afiadinho, ter resposta para tudo, mas se nós não fizer a nossa reforma, né, se a gente não fizer o direcionamento que há necessário fazer, é o que Paulo falou, né? É o que muitos de É o nós... amor, né, Zé Mauro? Muitos de nós... Eu tenho conversado com muitos amigos meus, eu falo para eles, eu falo assim, olha, eu vejo 2 roteiros na minha vida. Eu vejo esse roteiro da Epístola de Paulo e eu vejo o roteiro da Prece de São Francisco. Então, é assim, se um dia eu conseguir, ou qualquer um de nós conseguir, nós vamos estar bem mais tranquilo, bem mais, né? Vai ter bem mais condições de visualizar esse ambiente que o amigo aqui está vendo, Erasto, Lázaro, Cristo, né? Porque eu acho que depois vai vir, né, Davi, vai vir as comunicações dos espíritos não tão felizes, não vai? É assim. Aí o que você enxerga? Lama, escuridão, então assim, nós vamos comparar. Você vai ver a facilidade que vai ter para nós entender, Cristiano. Com certeza. Vai ver como que vai ser facinho, facinho. Mas a ideia é que a gente tenha todo esse contato exatamente para a gente ansiar, né, e vivenciar em prol dessa vida mais feliz. É isso E mesmo. reconhecer as consequências também das nossas más atitudes. Mas como a gente sempre tem a oportunidade de vivenciar melhor, fazer diferente. É porque a nossa vida, a vida do espírito, ela não define só nessa existência. Ela não define só nessa.
igual o senhor Jober que falou. Ele era um simples operário, né? Mas só que ele desejou algo mais. Para que esse mais pudesse acontecer, ele colocou em prática todas as necessidades que tinha, onde ele conseguiu. Porque no intelectual veio moral também, né? Veio moral, veio a condição moral, onde ele tem essa felicidade que ele deixou para nós aqui como exemplo. É maravilhoso. E com detalhe, né? O Com planeta Terra detalhe. está evoluindo, o planeta Terra está mudando. Tá, Nós tá vamos mudando. acompanhar essa mudança? Nós Ou como vai diriam meus também. amigos, ou nós vamos lá para o chupão. Nós estamos mudando também de planeta? Nós Será que nós estamos... estamos mudando Então, de será que nós vamos planeta? mudar de planeta também? Nós não vamos É. conseguir, né? Então nós temos que acompanhar, ó, a Terra está indo. Né? Uhum. É isso mesmo, Cristiano. Isso aí, perfeito. É uma somatória, né, Zé Mauro? É uma bagagem que a gente já traz e que compra mais roupinha para colocar nessas malas, né? Uma parte que eu visualizo muito é assim. Não adianta eu querer ser bonzinho se eu não sou. Eu tenho que trabalhar para que eu consiga ser. Porque se eu me iludir e fazer disso uma lacuna, eu pular essa etapa, a decepção vai ser maior. Então é melhor eu chegar sendo o que sou do que pensar que eu sou. Zé Mauro, você tocou num ponto que a gente estuda lá na quinta-feira com Joana de Ângeles, porque na maior das vezes nós confundimos aquilo que desejamos ser com aquilo que realmente somos. Eis a questão. É isso aí mesmo. Isso aí que é o perigo. Isso aí é o que a Cristiano estava falando, que desencarnam amigos nossos espíritas e chega lá numa dificuldade imensa. Porque pensa que o evangelho que eu leio é para os outros. Não, é para mim. Se eu estou lendo, é para mim o evangelho. Não estou lendo para os outros. O dia que eu continuar lendo o evangelho para os outros, aí é custoso. Né? E são essas as dificuldades, né? Que ainda nós temos ainda para achar o eixo, né? Para achar o eixo. Perfeito. Ótimo, ótimo, ótimo. Dá tempo da gente ler mais um trechinho, creio eu, hein? Vamos ver se esse 10 ele não é muito grande. Não, acho que dá. Não, o 10 e o 11, eles abordam uma questão muito interessante aqui. Beleza, Eles acabam. Vou ler os dois aqui, porque os dois são muito parecidos. Tá bom. Quando encarnado, compartilháveis da opinião emitida sobre a formação da Terra pela incrustação de 4 planetas que teriam unido. Conservais a mesma opinião? É um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e sua formação gradual e sucessiva. A Terra, como os outros planetas, teve sua vida própria, e Deus não precisou lançar mão da grande desordem que seria essa agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. Admitíeis também que os homens pudessem cair em estado cataléptico por tempo ilimitado, e que o gênero humano tivesse assim aparecido na Terra? Ilusão da minha imaginação, que ultrapassava sempre o seu fim. A catalepsia pode ser longa, mas não indeterminada. Tradições, lendas exageradas pela imaginação oriental. Meus amigos, muito tenho sofrido com as ilusões que alimentaram o meu espírito. Não vos iludais a tal respeito. Muito aprendi e posso hoje dizer-vos que a minha inteligência, apta para assimilar diversos e vastos estudos, havia guardado de minha última encarnação o amor pelo maravilhoso e pelo místico, aurido nas imaginações populares. Por ora pouco me tenho ocupado com as questões puramente intelectuais.
no sentido que as julgais. E como poderia fazê-lo, deslumbrado e aturdido pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? Só o vínculo com o Espiritismo, tão poderoso, ó homem, que não podeis compreender, é capaz de atrair-me a esta terra que abandono, não direi com alegria, pois que isso seria uma impiedade, mas com o profundo reconhecimento da libertação. Outra, outra evidência de que a nossa clareza se expande ao fazer essa passagem Perfeito, deste cara. plano para o outro. Ótimo. Pegaram duas questões aqui que ele tinha uma opinião quando encarnado e quando desencarnado aqui ele mostra que ele estava, aliás, ele tem a humildade, coisa que é importante, de admitir que ele estava enganado, né? Que ele estava equivocado sobre as suas considerações, né? Isso daí, eu acho que essas duas últimas perguntas elas são bem parecidas, elas demonstram, né? Tanto a qualidade da humildade de admitir que está errado, quanto demonstrar o quanto nossa clareza se expande ao fazer essa passagem. Pelo menos é essa uma dos aprendizados que eu tirei. Muito bom, João. Antes de comentar, alguém quer falar alguma coisa? Porque, olha, eu acho que tem várias coisinhas assim que também dá para pegar da 10 e da 11, hein? Não? Beleza. Tudo bem. Se alguém quiser. Ó, aqui um ponto que eu pego junto com o Victor, né? Ó, é um erro. Interessante que ele, no 10 aqui, a resposta da 10, quando ele começa, ele não fica hesitando, ele não fica rodando, né? Às vezes, a gente, né, levando em conta a nossa prioridade, eles querem ficar defendendo muito um ponto, mesmo que a gente já comece a perceber, nossa, não tá tão certo o que eu tô falando, né? Ele não, ó, é um erro. Acabou. Ele não fica preso, né? Como, por exemplo, alguns espíritos pseudo-sábios que ficariam rodando e rodando e rodando em cima da questão. E ele vai e traz, né, a resposta de uma maneira mais direta, explicando o que está mais perto da coerência. Na 11, né, ele fala aqui, meus amigos, na resposta da 11, meus amigos, sofri muito repassando as ilusões com as quais alimentei meu espírito. Não vos enganeis. Então, vem aquela pergunta, né? Surge aquela questão. Será então que a gente, ao ficar repassando coisas que nós não temos como coisas mais seguras, simplesmente porque a gente pensa que é certo, a gente também pode estar semeando o sofrimento? Se a gente não se assegura, não pesquisa, não vai atrás. Então, não, é isso, acabou, e lança. Ele fala, né? Sofri muito repassando as ilusões. E eu aprendera muito, e posso dizê-lo, minha inteligência prestes a se apropriar desses vastos e diversos estudos, mantivera da minha última encarnação o amor do maravilhoso e do composto tirado das imaginações populares. Então, como José disse, e outras pessoas comentaram, é um contínuo, né? Então, a gente não traz só, né, todas as questões das nossas virtudes, mas também ali visões que a gente tinha, e a gente vai desenvolve uma certa propensão a acreditar mais em alguma coisa, menos em outra. E aí é importante que a gente também tenha conosco que não é porque eu tenho uma certa propensão a acreditar em alguma coisa que necessariamente aquilo é correto. Mas a importância da gente estudar, ver, bater os dados, né? Buscar realmente esse estudo mais minucioso sobre as coisas. E não só a minha opinião é essa e por isso é o mais próximo do certo. Curtiram? Tudo bem? Bacana, muito bom. Bacana. Vera, me conta, o que você achou do estudo de hoje? Muito bom. Esclarecedor. Mas o medinho continua. Medinho continua? Vamos aí, passo a passo, a gente vai trabalhando nisso. Obrigado. Vera, o bom é que o medo nos impulsiona, né? O medo faz parte, né? A medo não pode nos paralisar, ele tem que nos impulsionar, né? Ainda primitivos que somos, ainda temos que ser impulsionados pela força do medo. Então, mas tem uma coisa também, já foi provado que o ser humano tem dificuldade em adaptar com as mudanças.
Então, deve ser por isso o medinho também, Cris. Ô, Vera, tinha um livro que eu li para os meus meninos, um livro de infantil, da Ruth Rocha. E ela terminava, e era sobre mudanças, porque criança às vezes tem muito medo de mudança, né? E ela terminava o livro falando assim: quem para é poste, a vida é movimento. Legal. Super legal.